Como resgatar meus papéis ocupacionais após ter me tornado mãe? Olá, meu nome é Beatriz Bel, sou terapeuta ocupacional e hoje eu vim aqui com um grande desafio de falar a respeito da maternidade e esses tais papéis ocupacionais que nós vamos descobrir o que é. Quando falamos sobre papéis ocupacionais, são todos aqueles papéis que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, com as pessoas ao nosso redor. Então, nós temos um papel muitas vezes de filha, de irmã, de pai, de mãe, de neto, no meu caso, terapeuta ocupacional, papel que a gente desempenha ali no nosso trabalho, de amigo, de esposa. Então, são vários papéis que a gente desempenha ao longo da nossa vida. E por que nós chamamos de papéis ocupacionais? Porque para cada uma dessas relações, a gente tem algumas questões específicas, alguns comportamentos, algumas emoções que envolvem essas relações, né? E com isso, cada papel ele tem uma forma única de ser e eles são importantes ao longo da nossa vida. Alguns papéis a gente vai desempenhar um pouco mais em alguns momentos, outros menos, e a gente vai mudando conforme as necessidades. E por que é tão importante falar sobre eles quando pensamos na questão da maternidade? Quando a mulher se torna mãe, é muito comum que esse se torne o seu principal papel ocupacional, de ser mãe. Principalmente ali nos primeiros meses de vida da criança, em que a dedicação ela precisa ser quase que exclusiva. Mas é importante a gente pensar que isso não pode se prolongar por muito tempo, essa prioridade nesse papel materno. A maternidade ela é extremamente importante. Ela é crucial para o desenvolvimento de uma nova vida. Então, sim, as mulheres precisam se dedicar a esse papel e não trazer esse peso, inclusive, que socialmente tem tentado colocar nas mulheres, de que ser mãe é algo pesado, ruim, difícil. E, na verdade, não precisa ser. Tem, sim, os seus desafios, tem as suas limitações, suas dificuldades. Como eu disse, você acaba deixando muitas vezes alguns papéis de lado para cuidar dessa criança, mas são são períodos em que isso vai acontecer, são momentos, então é importante que a gente saiba conciliar os papéis, se reorganizar nesses papéis. E como que nós vamos fazer isso? De forma prática, é muito difícil falar individualmente para cada mulher, porque cada um tem uma rotina e papéis que desempenham diferente. Então, tem mulheres que acabam deixando, por exemplo, o papel no trabalho, acabam se afastando um pouco da carreira para ter ali esse momento de cuidar mais perto e exclusivamente dos filhos. A gente vai ter que olhar para outros papéis, como o papel de esposa, ou o papel de amiga. Então, ter momentos para desempenhar esses outros papéis, principalmente quando nós falamos do papel de esposa, porque o relacionamento conjugal, ele é fundamental nesse primeiro ano de vida aí da criança, claro, para sempre, mas ele é fundamental também nos primeiros anos de vida da criança, porque é ele que traz a segurança, é ele que traz a união, a estabilidade do lar. Então, quando a mulher se torna mãe, a gente tem que tomar muito cuidado para que não haja um distanciamento completo desse papel de esposa, para que essa relação consiga ali estar estável. Ai, mas Beatriz, como assim? Eu tenho um bebê de meses e eu ainda tenho que ficar dando conta do meu marido não ajuda em nada. Nada como um diálogo, principalmente antes da maternidade acontecer. É fundamental que vocês se conversem para que esse momento não seja algo que, ao invés de aproximar a família, de unir mais, que esse deveria ser o papel da chegada de um filho, acabe causando esse afastamento. Mas o diálogo, a presença, e sim, muitas vezes nós mulheres temos que nos esforçar, sim, para estar presente ali com o nosso marido, conversar, até mesmo sobre a criança, sobre como nós estamos nos sentindo, para que essa relação ela seja fortalecida e fortificada e não se perca ao longo desse processo. Além disso, outros papéis, como o de ser mulher. A gente não precisa pensar em um papel muito elaborado. Muitas vezes a maternidade faz com que a mulher se afaste do papel de mulher. Então, deixa de realizar
questões de autocuidado. E eu não falo autocuidado só a questão de se maquiar, de se arrumar, mas um banho, né? Uma alimentação mais adequada, um cuidado com a pele, um cuidado com o corpo. Ah, eu não tenho cabeça para pensar nisso, né? Acabei de ter um bebê, daqui 6 meses ele ainda amamenta. Quando ele dorme, eu tenho outras coisas para fazer. Mas sim, também é importante ter esses momentos de autocuidado, porque é muito fácil para nós nos acostumarmos. O ser humano é extremamente adaptável, né? Só que assim como ele é adaptável para o que é ruim, ele também consegue se adaptar para o que é bom. Só que algumas coisas exigem um esforço maior. Então, quando a gente se vê numa situação como a maternidade, é comum a gente relaxar e falar: ai, tá tudo bem. Deu, não deu, amém. Só que isso vai se prolongando, se tornando um hábito. E mesmo quando passa a dar tempo, quando passa a ter o momento de fazer essas coisas, a gente se entrega ao deixa pra lá, porque já se tornou um hábito. Então é importante a gente ir reintroduzindo pequenos detalhes, não precisa ser algo grandioso. Eu não preciso todo dia, toda semana, passar horas arrumando o meu cabelo ou num salão de cabeleireiro, mas pelo menos uma vez a semana a gente conseguindo introduzir esses cuidados com a gente mesmo, para que isso não se perca de vista, para que isso vá se tornando um hábito também, novamente, ao longo do processo. E claro, eu estou falando aqui alguns exemplos, mas cada uma sabe aquilo que se afastou, aquilo que tomou conta de si mesmo, aquilo do qual se distanciou, aquele papel que se perdeu ao longo desse tempo. Aqui são exemplos que são muito comuns das mães que eu atendo. E eu converso muito com elas sobre isso, a gente vai tentando resgatar. Eu já contei várias vezes aqui, quem me segue há algum tempo, do batom vermelho. É uma história que eu sempre conto. Ela não foi a única, mas foi algo que me chamou muito a atenção e que me marcou de fato. Que uma mãe de crianças com TEA, fazia tempo que ela estava passando por uma questão no relacionamento, ela já não se cuidava, e ela, uma vez vestindo uma roupa vermelha, né, achei ela muito bonita ali, com aquele tom, e aí nessa coisa de, vamos se cuidar, vamos fazer coisas para você começar a cuidar mais de si, ela gostava de maquiagem e tudo mais, enfim, passou ali o batom vermelho, e a criança que tinha ali suas limitações verbais, que tinha dificuldade de falar, ela olhou para a mãe e falou: bonita, mamãe. Então a criança reconheceu na mãe algo diferente, algo que chamou atenção. Então é importante a gente ter esses cuidados. Os nossos filhos, eles merecem, né? As nossas crianças, elas merecem ter também esse lado nosso, né? De estarmos ali dispostas e disponíveis para realizar esses cuidados. Tem aquela cara de cansado o tempo todo. Mas isso é esconder a realidade. Não, gente. Nós não precisamos mentir. Ninguém precisa brincar de ser feliz o tempo todo. Ninguém precisa tá ali sempre de bom humor, sempre bem arrumado. Mas é importante sim a gente ir resgatando isso, porque também não é saudável, isso não são bons sinais quando a gente nunca consegue fazer isso, quando isso nunca faz parte da nossa rotina, quando isso nunca é a nossa prioridade. Isso é um sinal de alerta de que algo está muito errado. E se você está nesse momento em que você não consegue se cuidar de forma nenhuma, que tudo é um desafio, que tudo isso que eu falei aqui foi um motivo para te deixar irritada, angustiada ou pensando: essa mulher é louca de estar falando dessas coisas, é um sinal claro de que você precisa de ajuda. Então não hesite em procurar ajuda caso você não esteja conseguindo resgatar esses papéis, resgatar esse autocuidado, resgatar suas relações após você ter se tornado mãe. Não se esqueçam de deixar abaixo os comentários, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai se beneficiar. Compartilhe também nas suas redes sociais. Deixa aqui um joinha se você gostou do vídeo, tá? Não esqueça de interagir aqui para que os conteúdos possam chegar cada vez mais a vocês e mais pessoas possam se beneficiar. É isso, muito obrigada, até o próximo vídeo.